Glória a Deus, amém. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Como comentei ali no Capão do Leão, e aqui também no sábado passado, irmãos, nós estamos com uma distância significativa dos irmãos, por isso que quando nós usamos aqui o púlpito, nós tiramos a máscara, né? Pela distância, porque é impossível, né? Não há possibilidade de falarmos aqui, de cantarmos sem oxigênio suficiente para isso, sem respirar. Amém? Irmãos, eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé, para nós, depois eu faço algum comentário. Livro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Amém? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Hoje, aqui nesse texto, irmãos, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós vamos comentar, irmãos, só numa, né? Só numa, hoje, que está no versículo 21, onde fala sobre invejas. Nós vamos falar unicamente sobre inveja. Claro que as obras da carne são no versículo 19 diz, as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Amém? Queridos, no versículo 21 fala sobre uma das obras da carne, inveja. É o que nós vamos comentar e trazer um exemplo, né? São vários, mas vamos trazer o que a inveja faz na vida de uma pessoa. Irmãos, e pior que na vida de... Não é só... mas eu sou de Cristo, eu sou da igreja, eu sou cristão. As obras da carne, irmãos, se a pessoa não estiver ligada no Espírito, ela sofre, porque nós estamos ainda num corpo carnal. Né? Ainda estamos. Mas antes de nós entrar na mensagem, amados, eu ia comentando, o Senhor estava tocando meu coração aqui, e algo que está incomodando o mundo inteiro é essa epidemia, ou pandemia, né? Que epidemia quando é localizada, e pandemia quando é geral no mundo inteiro. Então chama-se pandemia. Então, mas irmãos, sempre existiu enfermidades. Sempre existiu doenças incuráveis aos olhos humanos. Sempre. Imagine só os irmãos, em cada época, cada tempo, há uma enfermidade. Agora, alguns anos atrás, teve uma que foi uma pandemia também, né? Febre amarela. Mas voltando lá no passado, uma doença que era
extremamente contagiosa era a lepra. Extremamente contagiosa. Então as pessoas que sofriam dessa enfermidade, elas não poderiam se aproximar da comunidade, se aproximar do meio do povo. Eles tinham um lugar só para eles. Só para eles. Mas tem uma ocasião uma passagem que tocou no meu coração aqui, né? Aqueles 10 leprosos que se aproximaram de Jesus, clamando por misericórdia. Só um foi curado. Aliás, 10 foram curados. Só um voltou e reconheceu o Senhor Jesus. Se nós observar, irmãos, analisar as passagens, como que aqueles 10 leprosos conseguiram se aproximar de Jesus e receberam a cura? É possível receber a cura nos dias de hoje? É possível. É o mesmo Jesus. Agora, o que não é o mesmo hoje é a fé. É verdade. A fé não é a mesma. A fé, ela tá se deteriorando cada dia, irmãos. A nossa fé. Por que será que a nossa fé está enfraquecendo? Porque nós costumamos falar seguidamente sobre isso. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. E nós emprestamos os nossos ouvidos para muitas coisas durante as 24 horas do dia. Muito pouco para a palavra de Deus. É ou não é? Mesmo que nós não queiramos. Quer ver um exemplo? Nós não queremos ouvir uma propaganda que passa lá fora num carro de som. Mas nós temos que ouvir. Nossos ouvidos estão ouvindo. Não há possibilidade. Coisas que também nós podemos evitar e nós não evitamos. Vai diminuindo a fé. Mas, queridos, não era sobre isso que o Senhor tocou no meu coração, nessa palavra, nessa mensagem, essa noite. Só para falar sobre a enfermidade, né? Que hoje é geral, é só o assunto. Liga a televisão, rádio, é só coronavírus, é só isso que se fala. Irmãos, sempre existiu a enfermidade física e sempre vai existir. Até a volta de Jesus. Enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, nós temos atrito. Nós somos matéria. Estamos atreitos a nos infectar de alguma forma. Claro que, como eu disse, cada época, cada tempo, há uma enfermidade. Mas há a possibilidade de vencer. Esta está parecendo difícil. Está muito difícil. Hoje, eu falei outro dia lá na cidade do Capão do Leão, a enfermidade, ela está atingindo não só com esse vírus, mas as causas que ele está trazendo, né? As dissensões entre a política, as dissensões, muitas vezes, entre patrão e empregado, entre família, pessoas que também estão com síndrome do pânico, pessoas que estão apavoradas, pessoas que estão temendo mais a pandemia, né? Temendo mais do que temendo o próprio Deus, né? Hoje, se fala em pandemia, as pessoas se apavoram. Mas nós não vamos falar em pandemia, em doença física hoje. Já estamos falando, né? Mas vamos parar por aqui. O que nós vamos falar hoje é uma peste. É uma das obras da carne, que não deixa de ser uma peste terrível na vida do ser humano, é a inveja.
A inveja é algo terrível. Uma das obras, não vamos falar em todas porque não é possibilidade, não tem tempo. Mas uma das obras é a inveja. Quando a pessoa, ela sente inveja do outro, e olha que a inveja não é só, irmãos, lá no mundo, não. A inveja acontece principalmente, é duro e triste dizer e reconhecer, mas no meio da igreja, do povo de Deus. E isso não é de agora, não. A inveja não é de agora, irmãos. Essa obra maligna, ela tem liquidado, vamos dizer assim, terminado com a vida, espiritualmente, principalmente, de muita gente. E olha que até física. A inveja é algo terrível, irmãos. Às vezes, mas o que é inveja? Às vezes a pessoa vê o outro brilhar e ela tem um desejo no seu coração de fazer melhor do que aquela pessoa. Ela quer brilhar mais. Ela chega a ficar doente se ela não consegue, pelo menos tentar. E isso, irmãos, isso é uma obra carnal. Uma obra terrível. E nós não temos que ser igual ao outro. Irmãos, ninguém é igual. O Senhor nos fez. A nossa digital, por exemplo, comprova isso. Nossas impressões digitais não são iguais. As nossas qualidades não são iguais. Os nossos defeitos também não são iguais. Somos diferentes. E que maneira devemos agir, irmãos? Ser nós mesmos. Faça aquilo que o Senhor te capacitou a fazer. Seja você mesmo. Não tente ser o outro. Viver o que o outro vive. Fazer o que o outro faz. É triste isso. É triste. Tomar um bom exemplo de outro não é inveja. Seguir um bom conselho não é inveja. O que é inveja é desejar ser ou fazer o que o outro faz. Cada um de nós, irmãos, é reconhecido por Deus. Deus nos conhece, tanto o nosso defeito quanto as nossas qualidades. Então nós não precisamos provar nada para ninguém. Eu não preciso ouvir uma pregação de outra pessoa e querer pregar melhor. Eu tenho que pregar da maneira que o Senhor me chamou para pregar. Eu tenho que cantar da maneira, do meu jeito, do meu timbre de voz, que o Senhor me capacitou. Se eu tenho 1, 2, 3 timbres de voz, amém, glória a Deus, seja eu mesmo. Devo de ser eu mesmo. Mas não posso invejar o outro. E nós vimos aqui na palavra, irmãos, o que leva à inveja. No livro de Números, capítulo 16, fala sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eles invejavam Moisés. E olha que eles não tinham necessidade. Eles eram homens de Deus, líderes. Eles eram líderes. Eles tinham seus postos. Eles não eram servos. Ainda que de Deus eram servos, como todos nós somos. Que bom que eles pensassem da maneira que o Senhor me ensinou, irmãos. Que bom que Corá, que Datã, que Abirão e tantos outros pensassem
da maneira que o Senhor tem nos ensinado. Que nós não somos, não temos, ou melhor, nós não temos que ser o outro, que viver a vida do outro, que invejar o que o outro faz. Se o outro brilha, se ele está brilhando, se ele está sendo usado por Deus, se ele tem uma boa intelectualidade, se ele tem uma mente elevada, bem dotado, a qualidade que Deus deu para ele. Não procure viver a qualidade do outro, mas viva a sua qualidade. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vimos aqui o que aconteceu com esses líderes. Eles desejavam ocupar o cargo de Moisés e de Arão. Eles imaginavam, eles contendiam. Por que tinha que ser Moisés? Se eles tinham a mesma capacidade. Irmãos, como líderes, eles poderiam ter capacidade, porque eram líderes, poderiam não, eles tinham uma certa capacidade, cada um na sua liderança. Mas para ocupar o cargo de Moisés, Deus chamou Moisés. Para ocupar o cargo de Arão, Deus chamou Arão. Então eles não poderiam querer ocupar o cargo ao qual foi Deus que chamou e colocou Moisés e Arão no seu lugar. E a mesma coisa, irmãos. Se Deus te chamou e te colocou num cargo, faça bem feito. Mas não queira ocupar o cargo de outro. Mas pode ter certeza que alguém vai desejar. É tão triste isso, irmãos. A pessoa não tem uma mente aberta para se deixar usar por Deus com os talentos que Deus deu a cada um. Que Deus nos dotou, todos nós. Todos nós, irmãos. Ninguém é inferior a ninguém. Eu aprendi, irmãos, que o pastor da igreja, como eu tenho passado para os irmãos, o pastor é servo. O ministro quer dizer serviço, trabalhador, aquele que trabalha. Mas tem gente que entende diferente. Tem gente que acha que o pastor é um rei. O pastor é o superior. A melhor cadeira tem que ser a dele. O melhor lugar tem que ser o dele. Ele tem que ser o centro das atenções. E às vezes, se ele vê alguém brilhar, ele coloca o pezinho em cima. Não, esse aí vai pregar mais do que eu. Infelizmente, tem gente que pensa assim. E não faz discípulos. Irmãos, a coisa que eu mais gosto de fazer é de ensinar aquilo que o Espírito Santo de Deus me ensinou. Fazer discípulo. Ver a pessoa crescer. Ver a pessoa pregando. Ver a pessoa cantando. Eu tenho uma vontade assim de ensinar todas as coisas. Eu tenho um desejo. Que eu não sei tudo. O que eu sei, o que eu aprendi, o que o Senhor me dotou, eu passo ao meu próximo. Às vezes eu tenho uma vontade de ensinar coisas que eu não sei. Nem eu sei, nem para mim. Mas eu tenho aquela vontade de ensinar. Me dá aquela ansiedade. Pô, se eu pudesse fazer isso. Lá na cidade de Pelotas, um dia, numa ocasião, nós, pela misericórdia de Deus, conseguimos. Eu tinha um desejo, né? Eu vi a minha esposa na aula de canto, na aula de teclado, melhor. Aí eu coloquei as minhas filhas na aula de canto. E aí eu aprendi um pouco ali ouvindo, né, lá de fora. Né? E aí eu tinha um desejo de ensinar as irmãs a cantar. Então nós, pela misericórdia, nós pagamos uns meses, né, uma aula de canto para o coral da igreja lá. Foi tão... mas vamos cantar... Foi tão gratificante, irmãos. Poder dar um pouco de nós
e não querer tomar alguma coisa das pessoas. Tomar o lugar, irmãos. E pessoas que têm inveja no coração, elas querem ser o que elas não são. Elas querem fazer o que elas não têm chamado nem capacidade para isso. E acabam fazendo, metendo os pés pelas mãos, como diz, né? Olha o que aconteceu com esses homens aqui, irmãos. Se nós ler o texto todo aqui, irmãos, nós vamos entender o quanto eles foram invejosos. E por causa da inveja deles, a família deles, crianças, mulheres, até os animais, sofreram as consequências por causa de um sentimento faccioso, um sentimento carnal. Queridos, esses, vamos dizer assim, invejosos, eles levantaram uma rebelião tão forte contra Moisés e Arão. Eu vou ler o texto aqui, irmãos, para os irmãos entenderem. Vou tentar ler rápido. Do versículo 2 em diante diz assim: levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Veja bem. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. E falou a Corá e a toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é o seu e quem o santo que fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Então eles fizeram um acordo entre eles ali. Vamos ver, vamos orar a Deus. Acendo seus incensários, vamos orar. Vamos levantar uma oração, vamos ver agora. Para resumir, irmãos, eles passaram vergonha. E eles foram lançados, ou seja, foram engolidos pela terra. Veja bem, Moisés apenas com a palavra do Senhor. Se algo acontecer com esses homens, natural, não é o Senhor que me chamou. Mas se algo acontecer como que a terra venha os engolir, mais ou menos assim, está aqui na palavra. Então é o Senhor que me chamou. Irmãos, e Deus mandou que o povo se afastasse daqueles 250 homens. E aqui fala 250 homens, maiorais do povo de Deus. Mas esses homens, eles tinham subordinados, eles tinham servos, eles tinham mulher, eles tinham filhos, eles tinham criação. E quando Deus confirmou, irmãos, a terra se abriu de tal maneira, como um terremoto, e engoliu aqueles homens vivos. E a família sofreram a consequência da inveja dos maiorais. A responsabilidade, irmãos, do obreiro, a responsabilidade do obreiro de Deus, da obreira de Deus.
se ela deixar entrar no seu coração um sentimento faccioso, não é Deus que opera. Não é Deus, irmãos. Se tiver um sentimento, se nós querer criar alguma coisa com um sentimento faccioso, um sentimento carnal, não é Deus que está operando. Deus não opera na carne, pela obra da carne. Deus é Espírito. Deus é Santo. Aleluia. Então veja bem, é só uma das obras da carne que nós estamos falando, só uma. Mas são muitas que nós lemos ali. E Deus não opera, o Espírito Santo não, ele não opera onde há carnalidade. Se alguém quiser construir alguma coisa, fazendo uma escada humana, pisando no outro, ou com inveja do outro, se o irmão Hélio prega assim, eu também vou pregar. Agora no próximo culto, mas eu vou pregar mais do que ele. Isso é inveja. Isso é inveja se alguém cantar bem, eu vou ensaiar um hino porque eu vou cantar melhor que ele. E eu já vi gente falando, eu já vi, infelizmente eu ouvi pessoas falando, uma pessoa falando numa ocasião, mas se fosse eu que estivesse pregando lá. Que triste. Eu já imagino assim, se fosse ele não ia dar em nada, porque quem prega é o Espírito Santo, não somos nós. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, as nossas obras, o resultado muitas vezes dá na nossa família, caindo sobre a nossa família, as pessoas que nós amamos. Então olha a responsabilidade de nós nos deixar levar por um sentimento faccioso, um sentimento carnal. Mas agora Deus é amor. Eu sei que é. Sempre foi. Ele também era. Mas ele é justiça. Deus é justiça. Deus é justo, irmãos. E ele nos deu a palavra para nós entender o que é obra da carne e o que não é. O que acontece com a obra da carne. Nós falamos só de uma, só de inveja. Mas o que aconteceu com essas pessoas que tiveram esse sentimento faccioso, invejoso, de ver que Deus estava usando Moisés e Arão tremendamente. Eles ocupavam um cargo de destaque, um dos maiorais, mas eles queriam mais, eles queriam tomar frente. Irmãos, não é assim que funciona. É Deus que chama. É Deus que capacita. Amém? Amém. Sejamos nós mesmos. E Deus vai nos abençoar grandemente. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sejamos nós mesmos, irmãos. E Deus nos ama da maneira que somos. Ele nos fez, Ele nos capacitou. É nós que nos deixamos levar. Mas Ele tem um plano perfeito. Às vezes nós queremos, Senhor, sabe que às vezes nós oramos errado? Senhor, me usa. Senhor, eu quero fazer isso. Senhor, eu quero fazer aquilo. Irmãos, vamos mudar um pouquinho? Vamos dizer, Senhor, o que tu queres que eu faça? Qual é a tua vontade? Qual é o teu plano para mim? Não foi isso que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 12? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, ou por amor de Deus, que apresentei os vossos corpos santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Mas buscai a sabedoria. Buscai saber qual é a perfeita e boa vontade de Deus. Então quando nós orarmos, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito para mim? Para que o Senhor me colocou aqui? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Me mostra. Às vezes a gente está cego.
não consegue ver qual é o propósito de Deus. Por que nós queremos? Por que nós não vimos um propósito de Deus na nossa vida, irmãos? Porque nós estamos com olhos só por aquilo que nós desejamos e queremos. Há momentos na nossa vida que o que importa para nós é só o que nós queremos. O outro não. Infelizmente tem gente tão profunda nesse sentimento que ele não está preocupado com o sentimento do outro, o que o outro deseja, ele não está preocupado, ele quer satisfazer o seu desejo. E Jesus nos deu a prova, nos ensinou. Ele disse: Pai, antes fazer a tua vontade e não a minha. Antes é a vontade de Deus. É o propósito de Deus na nossa vida que vale, irmãos. Então não deixe entrar no seu coração nenhuma das obras da carne. Nós falamos aqui sobre inveja. O que aconteceu foi terrível. A terra engoliu aqueles homens, seus familiares, seus animais, seus bens, suas tendas. E a terra se abriu, engoliu e fechou de novo. Que coisa, irmãos. O que pode acontecer com nós hoje? Se nós deixar entrar inveja no nosso coração. Há muitas pessoas que estão indo para o mesmo lugar, para o mesmo caminho. E pensam que estão no caminho certo. Ah, mas se ele pode, eu também posso. Ah, mas se ela pode, eu também posso. Sentimento faccioso. Seja você mesmo. Haja diante de Deus como uma pessoa de Deus, criado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, vamos nos pôr de pé. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. Para que o Senhor venha afastar toda a obra da carne. Aleluia, Jesus. Porque nós queremos céu. Nós queremos subir para a glória. Aleluia, Jesus. Claro que a nossa carne, Oh, glória. ela sabe que não vai subir. Ela sabe que ela vai ser vencida pelo Espírito. E será transformada num corpo de glória. Aleluia, Jesus. Quando ela estiver purificada. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, Aleluia. porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esse se opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.